Vou falar sobre DDD. DDD não, eu vou falar sobre... Não, deixa eu explicar esse negócio antes. Se eu falar sobre DDD, falar de building blocks, de design estratégico, de bounded context, de event sourcing, e de mais uma porra de coisa que o DDD tem, não ia caber no espaço de 40 minutos, e agora um pouquinho menos. Então eu vou falar da parte que todo livro começa, do Blue Book e o Red Book começam, que é a parte do domínio, e deveria ser a parte mais importante da sua aplicação. Quem é esse cara que está falando com vocês? Eu sou programador, programa faz um tempinho já. Agora eu trabalho no Glio, aqui, ó, Glio, patrocinador aí. Se vocês estiverem precisando de perfume, de base, de maquiagem, vende lá. A gente é um marketplace de cosmético e perfumaria. E se vocês quiserem me seguir no Twitter por algum motivo, vocês usaram tóxicos aí, o handle é esse. Meu nome é Nelson, ele já me apresentou. Minha mãe me chama de Náufrago, por isso tem a foto do Tom Hanks aí. E vamos lá. Eu vou usar todos, ou quase todos, os conceitos que o Eric Evans usa e o Van Vernon também. Tirando a parte que eu já expliquei sobre bounded context. Então, e os outros termos, eu vou falar especificamente de domínio. Eu acho essa abordagem que eles usam, os termos são muito mais didáticos que qualquer outra coisa. Por exemplo, se você pegar o Clean Architecture, que é bem parecido, os termos são muito difíceis, não são coisas que você está acostumado a ler por aí. O negócio do... Bom, o negócio do domínio é esse. Domínio é comunicação. E se você se comunicar mal, o seu software vai refletir essa comunicação ruim. Essa é uma lei que agora ganhou um hype, tem um fuzz grande em cima dela, chama Conway's Law, que ela fala que se você tiver 4 programadores Microsoft desenvolvendo uma mesma coisa, você vai ter 4 DLLs diferentes para resolver um problema só. Porque a empresa é o reflexo da comunicação. Se eles estiverem trabalhando isolados, eles vão desenvolver 4 coisas diferentes. Se eles estiverem trabalhando em conjunto com a empresa, eles vão buscar trabalhar juntos para desenvolver uma parada só. E por que isso não é saudável? Porque, cara, você vai acabar construindo uma coisa que não era o que te pediram. E essa é uma das reclamações que eu mais escuto. Então, a parte de produto chega, pede uma coisa, o desenvolvedor acha que entendeu, desenvolve uma parada que não resolve o problema. Isso por quê? Porque os termos que são usados entre negócio e desenvolvimento são extremamente diferentes. E não deveriam ser. Por exemplo, quando você vai fazer... Quem é que faz daily stand-up? Todo mundo faz? É um negócio meio padrão aqui. Agora, né? Bom, tem uns 3 caras que fazem, o resto deve só sentar e codar. Quando você faz daily stand-up, geralmente o desenvolvedor chega lá e fala, eu fiz um deploy, fui lá, fiz um SSH, não sei o quê, fiz um update, fiz uma query, não sei o que lá. E aí o cara de negócio fica assim. Eu mexi no Gira. Não usem o Gira. Eu sou patrocinado por falar isso também. Não usem o Gira. E o que o Feathers fala nesse code é muito interessante, porque o que acontece quando a gente se comunica mal é o seguinte, a gente constrói uma coisa, essa coisa está errada, em vez de a gente arrumar aquela coisa, a gente vai lá e continua construindo coisas erradas em cima do primeiro conceito errado que a gente teve. Então, ao invés de consertar, o que a gente faz é só ficar construindo mais coisas em cima do nosso erro. E aí a gente parece muito com esse bichinho aqui, ó. Quem não conhece esse cara velho aí, o besouro rola a bosta. Então, o que você faz? Você pega um problema e você vai rolando esse problema para frente, para frente, para frente. Você nunca corrige o problema inicial, o problema conceitual. E aí você vai criando uma aplicação que fica difícil de manter, difícil de testar. E aí chega um ponto que você chega para o negócio falando, vou precisar reescrever isso aqui porque não está dando. Não está dando, não está dando. E isso não é só culpa do desenvolvedor. O negócio também tem bastante parcela de culpa nisso aí. Geralmente, isso é um problema que o Feathers fala no artigo também, Software Symbiosis, que é fantástico. Ele chega e fala que, geralmente, o cara de produto ele trata o software como um saco de feature. E não deveria ser um saco de feature, nem um saco de bug, desenvolvedores. Então, o negócio do domínio é exatamente esse. Fazer com que a comunicação entre desenvolvedor e negócio seja possível e
Você construir um software que seja manutenível, um software que você vai querer olhar para ele depois, ou que você não vai chegar, acordar cedo de manhã e ficar, puta, vou ter que manter aquele software. Meu Deus, cara. Eu não aguento mais, cara. Que software ruim. E aí, beleza, né? Estou com blá, 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 e você está pensando, e daí esse domínio, né? O negócio o Brian Foote, ele foi o cara que criou o conceito de Big Ball of Mud. Não sei se todo mundo está acostumado, mas é basicamente aquele besouro rola bosta. É um software que é rígido, tem um monte de coisa que você não sabe para que tem dentro, e é impossível de manter. A única coisa que ele faz é crescer, crescer, crescer. Então, o rola bosta lá, o Big Ball of Mud, é essa referência que ele faz. E aí ele fala que, se você for desenvolver qualquer coisa e não conhecer o domínio, é perigoso. É prematuro e vai te gerar mais problemas. Seja qual for o problema que você vai resolver. Você vai resolver um problema de matemática, se você não usar os termos de matemática corretos, estatística, que seja, o próximo cara que for manter, não vai entender. É simples. Os termos são usados, estão na literatura para serem usados. Se você definir lá que x e y, que x é o eixo vertical e y é o eixo horizontal, apesar de ser possível, não é o senso comum, por exemplo. Isso vai te causar problemas. Então, o que é domínio? Domínio é essa pontezinha, a foto ficou meio merda, né? Mas é a pontezinha que liga negócio e desenvolvimento para o negócio conseguir passar a barreira que o desenvolvedor geralmente coloca para ele. Então, aquelas duas pessoinhas que estão passando lá são o pessoal de negócio feliz e contente, andando pelo seu código e entendendo o que está acontecendo. Por quê? Porque vocês se comunicam usando as mesmas palavrinhas. Vocês conseguem se entender. Quando ele fala que tem um problema no badge, você não acha que você não tem dois badges, tem um badge. E vocês sabem qual badge que é. Então, você vai lá e fala, olha, realmente, a gente está com um problema aqui. Foi essa regra de negócio que causou esse problema. E o cara, ou seja, o desenvolvedor sabe qual é a regra de negócio, e isso também é um negócio muito bom. E o cara de produto, o projeto que seja, ele consegue falar com o desenvolvedor tranquilamente e os dois se entenderem para resolver o problema. O domínio, além de ser a ponte, ele é o problema que vai ser resolvido pelo seu software. Preciso tomar uma aguinha. E muita gente pergunta, né, mas qual é o meu domínio? Qual é o meu domínio? Por exemplo, todo mundo trabalha em e-commerce aqui? Não? Sim? Sim? Não? E e-commerce realmente é um negócio difícil de saber qual é o domínio, mas deveria ser um negócio fácil, porque é um negócio que você trabalha todo dia, né? Você está o dia inteiro trabalhando ali. Aí quando eu chego para você e pergunto, qual é o seu domínio? Aí você chega para mim e fala assim, e-commerce. E não deveria ser isso, a gente vai ver isso mais para frente. Mas como o domínio é um problema que o software pode resolver, ele na verdade é um campo aberto. Ele pode ser qualquer coisa. O software hoje em dia resolve muitos problemas, então ele é basicamente um greenfield. Você pode resolver do jeito que for. E, para entender melhor, eu criei 3 divisões. A primeira, para ficar mais didático, o domínio é dividido em core domains e subdomains. O core domain é a pedra fundamental. Ele deveria ser a motivação da empresa para construir aquele software. E para descobrir qual é o seu core domain, o Eric Evans ele faz 3 perguntas. Por que você deveria escrever esse software? Por que você não compra esse software de alguém? Ou por que você não paga outra pessoa para fazer esse software para você? Ele fez uma consultoria em várias empresas e ele falou que, geralmente, as empresas não passam da segunda pergunta. Então, assim, antes de você começar a escrever softwares, de você colocar em prática a sua ideia brilhante, faça essas 3 perguntas para você mesmo e veja se você não está reinventando a roda, ou se não tem uma solução que você possa usar que já faça isso, e a única coisa que você precisa pensar é no seu problema específico. Porque, assim, por exemplo, e-commerce. E-commerce é um exemplo bom. Eu trabalhei na Dafit muito tempo. E a Dafit tem uma plataforma própria. Muitos e-commerces começam fazendo uma plataforma própria. Sendo que, por exemplo, o Magento
uma ideia inicial, resolveria seus problemas. Não estou falando que é o caso específico da DataFit, estou falando só que por que eu não uso um software que já existe, ou por que eu não compro um software que já existe. Acho que a Vtex faz isso. Ele é o conceito fundamental por trás do negócio. Então, quando você tem uma ideia, você tem que tomar cuidado para ver se você não achou uma oportunidade de mercado achando que era um core domain. Às vezes, e aí é importante diferenciar os dois. Oportunidade de mercado é quando você vê a chance de entrar no mercado sem concorrência. O core domain, ele é uma coisa que vai te dar alguma vantagem competitiva. Então, assim, quando você enxerga um nicho de mercado e você entra nele, se você estiver em São Francisco, por exemplo, no dia seguinte vão aparecer mais 6 startups fazendo isso. Então, se você não tiver nada que diferencie seu negócio do deles, e eles conseguirem mais dinheiro, ou eles forem mais rápidos, ou eles colocarem uma feature que seja um pouco melhor que a sua, você vai perder mercado, você vai acabar morrendo, mesmo sua ideia sendo muito boa. E tem vários fundos de investimentos que vivem sendo copycats, né? Então, eles financiam cópias e alguma hora uma dá certo. E aí, para dar um exemplo, no mundo do e-commerce, eu separei esse carinha aqui, que eu esqueci. Amaro. É um e-commerce de roupas. Não sei se é só feminina, mas pelo que eu vi pouquinho é. Não estou falando que os caras fazem isso, eu não conversei com eles, só achei muito interessante para apresentar um problema de core domain. Amaro é um e-commerce, mas a principal diferença da Amaro é a entrega express. Então, você consegue enxergar que tem o e-commerce por trás, mas o core domain deles é logística, porque eles precisam cumprir essa entrega expressa em até um dia, em 2 horas e meia e tal. Então, os desenvolvedores deveriam estar concentrados em desenvolver a parte de logística, os mais experientes, pelo menos, ao invés de ficar mantendo coisa que o Magento resolveria para eles, por exemplo, catálogo, pagamento, e por aí vai. Para quem gosta de números, o Eric Evans diz o seguinte: o core domain deveria ser 20% do valor total entregue pelo seu software, ele deveria ser só 5% da sua base de código, e ele deveria ter 80% do empenho da sua equipe nele. Ele é tão importante, que se aparecer um bug no seu core domain, deveriam ser deslocados as pessoas mais experientes para resolver ele o mais rápido possível. Porque com um bug lá, você perde completamente sua vantagem competitiva. E agora vamos lá. Subdomains. Para o core domain funcionar, assim como para a ponte funcionar, ela precisa ter suporte. Sem suporte, a ponte vai afundar com você lá. E o core domain é a mesma coisa. Então, os subdomains são partes do sistema que elas não fazem parte do core domain, mas que elas são essenciais para o seu software funcionar. E aí vem a segunda divisão, que é entre generic subdomains e o suporte subdomains. Vou explicar agora os generic subdomains. Os generic subdomains, geralmente, são bibliotecas que você encontra código livre, ou você compra bibliotecas. Antes era mais comum comprar, né? Você comprava uma DLL, um componente de VB6. Eu programei bastante de VB6. Tinha 1000 grids diferentes, né? Você podia comprar, você fazia umas magias lá e tal. Vinha um módulo. E eles não estão necessariamente ligados ao seu negócio, e eu explico por quê. Tem uma história de um desenvolvedor muito, muito bom, que ele passou um mês desenvolvendo uma API de datetime para lidar com time zones diferentes. Independente da linguagem que você usa Java, você usa C#, PHP, ou Ruby mesmo, cara, esse problema já é um problema bem resolvido. E mesmo no Java, que era um problema ruim, você tinha o JDatime. No C#, mesmo a API do datetime sendo muito boa, você tem o NoDatime. Então, assim, você não precisa colocar o seu cara mais experiente para resolver um problema trivial que você poderia usar um projeto open source. Ou mais ainda, vamos supor, se o cara ganha 10 mil reais, ele ficou um mês lá, foram 10 mil reais fora. Você acha que uma biblioteca vai custar 10 mil reais de datetime? Então, é uma parte importante, mas não vale a pena
você dedicar tempo da sua equipe para ele. Esse é o caso específico de você terceirizar, de você comprar, de você ver algum projeto open source e usar esses caras. Talvez, se você precisar de alguma adaptação específica, você não precisa do cara mais experiente para fazer aquela adaptação. Você pode colocar um cara menos experiente, um cara que manje menos do domínio, para só fazer as alterações que você precisa para aquela biblioteca específica. Então, ela não deveria, o desenvolvedor não deveria perder muito tempo ali tentando fazer funcionar aquilo e tal. É mais fácil trocar. Troca por uma que funciona. E um exemplo é recomendação de produtos. Cara, deve ter 1 milhão de recomendações, negócios de recomendação de produtos. A Dafit usava uma proprietária, por exemplo. A gente nunca desenvolveu, acho que depois desenvolveram, mas no começo usava uma ferramenta proprietária. Então, assim, ele é uma parte interessante, é uma feature interessante para todo e-commerce, mas será que vale a pena eu deslocar meus desenvolvedores para começar a aprender análise estatística e tal, para desenvolver essa parada? Eu nem sei qual o retorno que vai dar, não consegui nem medir isso ainda. Pode ser que na hora que eu for medir, meu retorno seja baixíssimo. Então, eu gastei dinheiro à toa com isso. E agora a gente vai para o subdomains, o supporting, e ver a diferença. Essa é a foto mais bonitinha da minha apresentação. Para quem não sabe, eu também não sabia, eu vi no Wikipedia, que não está mostrando aqui, mas 80% da polinização que rola no mundo é feito por biofilia. Então, são os animais que fazem a polinização. Então, para a natureza continuar funcionando, a gente precisa que esses carinhas vão lá e suguem néctar e vão polinizando outras plantinhas. O suporte em domains funciona da mesma forma. Eles garantem que sua aplicação continue funcionando, e mesmo não sendo parte do core domain. Um bom exemplo disso aí é o módulo de pagamento. Por quê? Sem módulo de pagamento você vende? Não, então você não tem e-commerce, né? Então, você consegue ver a diferença? Com o módulo de recomendação, eu consigo continuar vendendo. Sem ele também. Com o módulo de pagamento, o negócio acabou. A diferença é essa, entre o supporting e o generic. Eu não consigo viver sem o supporting, eu consigo adaptar o generic. E agora vamos ver como ficaria, depois dessa explicação, como ficaria um projeto baseado na Amaro, mas claro que é muito simples. Então, a gente teria entrega, catálogo, porque não existe e-commerce sem catálogo, acredito, pagamento e recomendação. E como seria dividido? Eu teria a entrega como core domain, o catálogo e o pagamento como supporting, porque eu não tenho e-commerce sem catálogo, eu não tenho e-commerce sem pagamento, e eu tenho o generic subdomain de recomendação. Outra coisa importante para falar do generic é que não precisa ser um módulo de recomendação de produtos. O YouTube tem recomendação, a Dafit tem recomendação, outros sites têm recomendação. Então, pode ser uma ferramenta que recomende vídeo. Geralmente, ela é genérica o suficiente para se adaptar à recomendação de produtos. Agora, vamos refletir. Quais são as conclusões que a gente chega do uso de domínio? Bom, a primeira parte que eu falei mais, e é um negócio que, se vocês pegarem para ler os livros do Eric Evans e do Van Vernon, você vai ver que eles passam a maior parte do tempo falando que a parte mais importante do DDD é a comunicação, estabelecer uma linguagem única para você conseguir conversar com o negócio e o negócio conseguir conversar com o desenvolvedor. Outra conclusão importante é que, se você conhecer seu domínio, saber qual é o seu core domain, saber quais são os genéricos e quais são os supportings, você vai dedicar tempo para o seu core domain. Você não vai cometer tantos erros arquiteturais. Você não vai dedicar seu tempo fazendo um sistema de fila para eventos que você nem vai olhar com tanta frequência, mas você vai garantir que o sistema de logística do nosso exemplo funcione perfeitamente. Então, isso garante com que você sempre coloque valor no que realmente te traz benefício e não perca seu tempo tentando criar uma arquitetura monstruosa. Vou usar Docker, vou usar microserviços, vou usar, o que mais? O pessoal do Social Miner falou, agora vou usar Elasticsearch também, porque eu vi agora e tal. A ideia não é essa. A ideia é que você consiga resolver seu problema pensando muito bem nele e conseguindo se comunicar com o negócio. O resultado de usar
DDD não, mas pode ser DDD. O domínio é que você começa a ver a separação no software em camadas direitinho. Você consegue ver lá que essa parte aqui é a parte do meu core domain, ela está separada aqui porque ela é completamente desacoplada do resto porque ela não, a parte de entrega não tem nada a ver com recomendação, então ela fica separada, seja numa pasta, seja no namespace e tal. Então, conhecer o domínio faz com que você não misture conceitos. Então, se você vê alguma coisa de entrega no meio de recomendação, que não é um negócio, oh, meu Deus, imagina no Codebase por aí, se você souber esse domínio, você fala, opa, tem um negócio errado aqui. Eu posso trocar o negócio de recomendação, o que eu não posso fazer é mudar a minha coisa de entrega. Se os dois estão acoplados, eu tenho um grande problema aqui. E esse problema vai gerar vários outros problemas. E talvez o mais importante seja esse. O negócio sempre tem objetivos. E o desenvolvedor geralmente prefere ficar a par desses objetivos. Ele resolve bug. Ele está lá fazendo. Com o domínio, você consegue fazer com que esse alinhamento exista. Você sabe que, quando o cara te atribui uma tarefa que não seja aquela... não queria fazer essa tarefa, eu queria fazer uma parada nova, eu queria fazer um negócio com arquitetura e tal. Mas se você está alinhado com o objetivo da empresa, você sabe que resolver aquele bug, que talvez não seja tão legal, ou que não te traga tanta experiência, é um negócio importante para a empresa continuar viva. E isso faz com que aumente a satisfação do desenvolvedor em trabalhar na empresa. Ele sabe para onde a empresa quer ir e ele sabe que ele está contribuindo com valor para a empresa. E não sendo só mais um cara que chega lá, digita código e vai para casa. E outra coisa é que, geralmente, o software responde rápido à mudança. Por quê? Porque se eu tenho que colocar 80% do meu empenho no core domain, quer dizer que, se aparecer uma coisa nova que eu quero implementar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser deslocar 80% do meu esforço para aquele cara e para fazer aquela feature. Então, eu vou ganhar, a minha vantagem competitiva não deveria acabar. Se eu tenho 80% do meu empenho nela, minha vantagem competitiva vai se mantendo. E eu vou mantendo ela conforme o tempo vai passando. Isso é muito importante. Quem trabalha em startup sabe que features disruptivas são importantes para a manutenção do seu negócio. O Eric Evans fala sobre isso também, e ele fala que, quando o desenvolvedor não está interessado no domínio, a única coisa que vai gerar vão ser que as features antigas nunca darão espaço para features novas. O que a gente vai fazer foi o que o Feathers falou, a gente vai pegar a feature antiga, descartar e construir uma nova, sem aproveitar nada do que foi definido lá, do conhecimento, da pesquisa e do código em si. Então, domínio. Dúvidas? Foi muito rápido, né?